Depois de muito tempo fui entender aquele homem. Eu queria ouvir muito, mas ele me disse pouco. Quando se sabe ouvir, não precisam muitas palavras. Muito boa tarde, amigos da TV Votorantim. Ao som do Ira, Dias de Luta, né? Essa música aí fala sobre pais e filhos. Como ontem foi o Dia dos Pais, então hoje nós escolhemos aí o tema da música do Ira para estar abrindo o programa Camisa 10, que é a edição número 41, e também é uma edição muito especial, porque no último sábado, né, no dia 8 de agosto, nós completamos aí um ano de programa aqui pela TV Votorantim, né? Falando sempre de muito esporte, campeonato varziano e tudo mais. Então, no último dia 8, sábado, completou aí um ano do programa Camisa 10 aqui pela TV Votorantim. Você pode ver aqui até que, para marcar nessa data, essa comemoração, nós até já mudamos um pouquinho com o esquema de cenário, né? Agora, usando tablet, apresentação de pé aí, levando aí a tendência dos grandes programas esportivos aí da TV. Então, hoje, o programa com um formato novo, uma cara nova, mas com todas as informações que você já está acostumado a curtir aqui toda segunda-feira ao vivo, ao meio-dia. Os trabalhos seguem com o Carlos André, né? Trabalhos técnicos do Carlos André, e o câmera, o nosso amigo aqui, o Rony, né? Que preparou aqui o cenário pra gente aqui agora há pouco, deixou tudo certinho pra gente começar o programa de hoje. E você também pode conversar conosco através da nossa página no Facebook, que é o Facebook Camisa 10 TVV, Facebook/Camisa 10 TVV. Vai lá, curta a nossa página, deixe sua pergunta para a gente até interagir já nos próximos programas. E vamos começar falando então do Campeonato Sub-14 de Votorantim, que na última sexta-feira, lá no estádio Domênico Paulo Mitidieri, fez aí os seus jogos semifinais. E os finalistas foram as equipes do Votocel, que venceu a equipe do Manchester por 1-0, e também o Palmeiras, que bateu o Kigol pelo placar de 2-1. Portanto, o Votocel e o Palmeiras fazem a final do Campeonato Sub-14 de Votorantim, que é um campeonato aí que serve para pincelar jogadores, revelar talentos que defenderão o Votorantim na próxima Copa Brasil de Futebol Infantil. A data do campeonato, né, da final, ainda não foi confirmada pela CEDESP, mas agora cedo eu conversei lá com o pessoal, com o Gemerson. Ele disse que é bem provável que a final seja disputada no próximo dia 22, que é a data do segundo jogo da final do Campeonato Master. Então esse jogo aí seria preliminar da finalíssima do Campeonato Master. E falando do Campeonato Master, no sábado foram definidos os finalistas. A equipe do Harém, que já havia batido Bela Montanha B pelo placar de 4-0 lá no jogo de ida, tornou a vencer a equipe do Bela Montanha B, desta vez por 1-0. O time, né, o time de melhor campanha na competição, vai disputar o título contra o Jardim Clarice, que empatou em 0-0 com o Bela Montanha A, mas como havia vencido o jogo de ida por 1-0, garantiu aí a segunda vaga na decisão. Então o Harém e o Jardim Clarice, a partir do próximo sábado, às 3h30 da tarde, lá no estádio Domênico Paulo Mitidieri, passam aí a decidir o Campeonato Master, né, o título do Campeonato Master em 2 jogos. Primeiro jogo já no próximo sábado, dia 15, e o jogo da volta no sábado, dia 22, ambos no estádio municipal Domênico Paulo Mitidieri. Seguindo ainda falando com o Campeonato Varziano, vamos falar agora do Campeonato Varziano da segunda divisão, que teve surpresa neste domingo, né? Quando houve a abertura das quartas de finais. Lembra do Santos Dumont? Então, o Santos Dumont era o time aí que havia vencido todos os jogos na primeira fase, né? Venceu todos os 7 jogos, 100% de aproveitamento, tá voando. Só que agora chegou na fase do mata-mata, o time foi surpreendido pelo Ângelo Vial, que havia ficado em 4º lugar do outro grupo, perdeu pelo placar de 2-1. O Tatiana venceu o Unidos do Serrano também por 2-1. O Itaporanga bateu a Estrelas da Vila Morim por 3-2. E o Unidos da Vila Guilherme venceu o Fluminense pelo placar de 2-1. Esses são os resultados dos jogos de ida. Os jogos de volta já acontecem no próximo domingo. Serão 2 jogos às 9 da manhã e outros 2 às 11 da manhã. Vamos a eles? Jogos das 9 horas. O Fluminense joga contra o Unidos da Vila Guilherme lá no estádio municipal. No mesmo horário, Itaporanga enfrenta o Vila Amorim no campo do Flamengo. Já às 11 horas, o Unidos do Serrano joga contra o Tatiano no estádio e o Ângelo Vial pega o Santos Dumont na
o campo do Flamengo. Esses, então, são os jogos de volta do Campeonato Varziano da segunda divisão aqui da cidade de Votorantim. Lembrando que pelo regulamento, as equipes que venceram, né, todas as equipes venceram pela contagem mínima, né, por diferença mínima de um gol. Então esses times que venceram ontem, eles jogam pelo empate. Os que perderam terão que devolver, fazer 2 gols de diferença para se classificar. Se eles vencerem por 1 gol de diferença, a disputa do classificado vai para os pênaltis. Então aí as equipes do Ângelo Vial que perdeu, o Fluminense, o Estrelas da Vila Amorim, esses times tudo tem que vencer o jogo da volta por 2 gols de diferença. Se vencer por 1 gol de diferença, o classificado será conhecido nas penalidades. As penalidades aí que marcaram as decisões, né, dos 2 últimos campeonatos da primeira divisão. Quando num ano o Grêmio São João foi o campeão e neste ano o Cachoeira também devolveu, né, deu troco, sendo campeão em cima do Grêmio São João. Lá na cidade de Sorocaba, né, falando em pênaltis, lá na cidade de Sorocaba também ontem tivemos aí a definição dos semifinalistas da Taça Palácio dos Tropeiros, que também é o campeonato varziano da segunda divisão daquela cidade. E 2 classificados foram definidos nos pênaltis. Vamos lá. O time que teve a classificação mais tranquila foi o Avenida, que após levar a melhor no jogo de ida, tornou a bater o Ponte Nova, desta vez por 4-1 e avançou para as semifinais. Outro que também avançou no tempo normal foi a equipe do Grêmio Vitória Régia, que bateu em quadros pelo placar de 2-1. No jogo de ida, os times haviam empatado em 1-1. Os outros 2 classificados, né, como eu havia dito, conquistaram suas classificações nos pênaltis. O Atlético Brasil e o Santa Márcia empataram em 2-2. Nas penalidades, melhor para o Santa Márcia, que fechou a série em 4-2. Aliás, foi o Atlético que venceu o Santa Márcia nos pênaltis por 4-2. Já o Barcelona, depois de empatar 2 vezes em 1-1 contra o Juventude, também obteve sua classificação nas penalidades. Então, Grêmio, o Atlético, vamos lá, repassando aqui os classificados. O Barcelona, o Avenida, são já 2 classificados. O Grêmio Vitória Régia, outro classificado. E o Atlético Brasil, já também outra equipe semifinalista do Campeonato Varziano de Sorocaba, da segunda divisão, que é a Taça Palácio dos Tropeiros. Enrolei um pouquinho então, porque aqui, ó, nos outros programas a gente usava notebook, né, computador. Essa é a primeira edição do tablet, então ainda tô meio enroladinho aqui para achar as informações, mas a gente vai se acostumando. Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de vôlei, porque na semana passada a gente havia dito que a equipe de vôlei feminino de Votorantim, né, iria jogar contra o Iperó nesse final de semana. Porém, por conta dos Jogos Regionais do Idoso, que aconteceram lá na cidade de Itapetininga, essa partida foi adiada e será disputada nesta sexta-feira, às 20h30, lá na cidade de Iperó. A equipe de Votorantim é a 3ª colocada do grupo, com 15 pontos em 8 jogos. Então, um resultado positivo pode deixar a equipe votorantinense na vice-liderança, apenas atrás da Fefis de Sorocaba, que é líder disparada da chave, já tem 22 pontos e um jogo a menos que a equipe de Votorantim. Falando em Sorocaba, a Liga Sorocabana de Basquete, né, a LSB, jogou no último sábado lá no Gualberto Moreira e sofreu sua primeira derrota no Campeonato Paulista. O time foi derrotado pelo Pinheiros pelo placar de 80-67. A equipe do Reinaldo Rodrigues, que havia vencido o Jacareí na estreia, né, conheceu então no sábado sua primeira derrota no Campeonato Paulista. A equipe buscará sua reabilitação já nesta quarta-feira, quando irá até São Paulo encarar a forte equipe do Paulistano. Então, um grande desafio aí para a equipe sorocabana no basquete. Voltando aqui para Votorantim, outro grande desafio será a equipe de futsal feminino sub-20, que se classificou para as semifinais do Campeonato Metropolitano. O primeiro jogo, né, da equipe acontece nesse sábado, às 19 horas, no ginásio Sermag. O jogo será contra a Estrela Multiforça de Guarulhos. Jogo de ida, então, é o Multiforça Guarulhos. Jogo às 19 horas, lá no ginásio do Sermag, primeira partida das semifinais do Campeonato Metropolitano Sub-20. Então, se você estiver aí querendo torcer para a equipe da cidade, né, para as meninas da cidade, então dá uma passadinha lá no Sermag no próximo sábado, às 19 horas, finalzinho da tarde, comecinho da noite. A entrada é gratuita e vamos apoiar a equipe da cidade de Votorantim, que está nas semifinais do Campeonato Metropolitano Sub-20. O jogo de volta, né, só para ficar registrado, já será na terça-feira, lá no ginásio Presidente Ciro, em São Paulo. Então são 2 jogos. Primeiro jogo aqui em Votorantim, porque Votorantim fez uma campanha inferior ao do Multiforça. E na terça-feira, jogo da volta na cidade de São Paulo. Ainda sobre o futsal, no sábado, né, teve só jogo no sábado, aconteceu aí mais uma rodada da Tacinha Votorantim de futsal, que teve
7 jogos, hein? E hoje nós temos os resultados, eu estive lá, acompanhei todos. Vamos aos resultados, hein? Pela categoria Sub-12, o Real Boituva Locomotive aplicou a maior goleada da rodada ao vencer o Colégio Objetivo Sorocaba por 11-0. Também pela categoria Sub-12, o Riso Futsal venceu o CT Marinho por 6-1. No Sub-9, o projeto 1-2 CDESP KGB bateu o CT Marinho pelo placar de 3-2. O CT Marinho se deu melhor no outro jogo da categoria Sub-9, ao vencer a equipe do 11 de agosto de Tatuí por 4-0. Na Sub-10, a equipe do Projeto Social 1-2 aqui de Votorantim da CDESP também se classificou para a próxima fase, ao derrotar a equipe do 11 de agosto de Tatuí pelo placar de 7-3. A gente estava comentando aqui sobre a equipe feminina de Votorantim. O feminino também se classificou para a final, hein? Venceu o Democratas de Sorocaba por 2-0. Já no outro jogo da categoria feminina que fechou a rodada, Piedade bateu o Milan pelo placar de 6-2. Ainda hoje, entre hoje e amanhã, entre finalzinho de segunda-feira e já amanhã de terça-feira, a CDESP vai divulgar a tabela da próxima rodada para você ficar por dentro de tudo. A gente vai postar a tabela lá no nosso Facebook, que é o Facebook/Camisa10TVV. Facebook/Camisa10TVV. A CDESP mandando a tabela aí dos próximos jogos da Tacinha Votorantim, a gente vai estar publicando lá. Ainda falando de futsal menores, mas já em Sorocaba, mas tem muitas equipes de Votorantim que vão participar. O torneio Cruzeirinho de Futsal será disputado por 272 equipes. Os dados foram confirmados na semana passada pela Secretaria de Esportes de Sorocaba. A categoria masculina serão 5 categorias. O Sub-8 deu 17 equipes, o Sub-10 será disputada por 51 equipes, Sub-12 61 equipes, Sub-14 também terá 51 equipes e a Sub-16 é a categoria que deu mais times inscritos. Serão 76 times disputando o título. Na categoria feminina Sub-15 são 7 times e na categoria feminina Sub-17 serão 9 equipes. O Congresso Técnico acontece nessa terça-feira, portanto amanhã, para quem estiver vendo o programa ao vivo, às 2h30 da tarde, lá no Salão Verde da Unidade Seminário da Prefeitura. Para quem conhece ali a região, é onde ficava ali a antiga Uniso, na Moreira César. Tem o Salão Verde ali, que agora faz parte da Secretaria da Prefeitura de Sorocaba. Então o Congresso Técnico acontece amanhã, às 2h30, lá no Salão Verde da Prefeitura de Sorocaba. Lembrando que no Congresso Técnico serão sorteadas as chaves. Vão ser discutidas também questões do regulamento, algumas dúvidas dos inscritos. Também será divulgada a data de início da competição, que provavelmente deverá ser no dia 22 ou 23 de agosto, se eles mantiverem o padrão. Seguindo falando de futsal, hoje a equipe do Brasil Quirim de Sorocaba, Brasil Quirim de Sorocaba aí, está se complicando na Liga Futsal, e hoje a equipe tem um jogo decisivo lá em Santa Catarina, que é para não se complicar. Quarto colocado do grupo 2, com 5 pontos em 4 jogos, a equipe do Falcão e companhia volta a jogar nessa segunda-feira pela Liga Futsal, lá em Concórdia contra o time da casa, de mesmo nome. O jogo será às 8h15 da noite, portanto não vai passar na TV. A equipe precisa de um resultado positivo para não se complicar no grupo 2, como eu havia dito. O time vem de uma derrota para o Corinthians em casa na semana passada, são as imagens aí que você está vendo na TV. Jogaço contra a equipe do Corinthians, só que o Cine matou a pau, fez 2 gols. O goleiro Guita, o goleiro do Corinthians Guita, que também é da seleção brasileira, fechou o gol também, fez um partidaço. E a equipe de Sorocaba, que não contou com o Falcão, ainda se recuperando de contusão, acabou perdendo por 2-1, sofrendo aí a primeira derrota na segunda fase, e agora está numa situação complicada. O time soma 5 pontos e, se perder hoje, pode fechar a rodada na 6ª colocação, portanto fora do G4. Os 4 primeiros colocados da chave avançam para a segunda fase. Então, se Sorocaba tiver um resultado negativo hoje, pode aí perder a posição pro Concórdia e também pro Floripa. E para complicar ainda mais a situação, na próxima sexta-feira, na sexta-feira, dia 14, o time joga em casa, em Sorocaba, contra o Carlos Barbosa. O Carlos Barbosa que até agora está com 100% de aproveitamento nessa segunda fase, então também terá outra parada duríssima para o time de Sorocaba na Arena Alavanca. Pegou o Corinthians na semana passada e agora vai encarar o Carlos Barbosa, que é um jogo que tem que vencer. Se o time está pensando em se classificar bem, porque além de se classificar, é preciso se classificar bem para fugir aí das outras forças do outro grupo. Então é um jogo decisivo para as pretensões do Brasil Quirim. Ainda sobre a equipe, na semana passada a diretoria confirmou que está fora da disputa da Copa Paulista de Futsal, que é o estadual aí do segundo semestre.
A competição, marcada para ter início no próximo dia 11 de setembro, contará com todos os times que participaram da Liga Paulista, exceto o Brasil Quirim, que optou por não disputar o torneio. Para fechar sobre o Brasil Quirim, na semana passada também o técnico Serginho convocou os jogadores que irão defender a seleção brasileira na Copa América de Futsal, que será disputada no final deste mês. Do Brasil Quirim foram 4 jogadores chamados: o ala Falcão, o goleiro Thiago, o Guita, aliás, o Rodrigo, né? O Guita é o goleiro do Corinthians, o Xuxa e o Rodrigo. O sorocabano Xuxa, né, que após alguns anos aí ausente da seleção, volta a defender a seleção brasileira e faz por merecer, porque tem feito uma grande liga futsal. Então, os jogadores de Sorocaba para a seleção brasileira são Falcão, Xuxa, Rodrigo e o goleiro Thiago, que também fez um partidaço na semana passada. E o jogo contra o Corinthians marcou aí o duelo dos 2 goleiros campeões mundiais com a seleção brasileira. Se você quiser saber a convocação completa da seleção, é só acessar lá o superfutebol.com.br, que essa é a nossa matéria principal do site. Acesse lá o site e você vai conferir a lista completa do técnico Serginho da seleção brasileira, que irá disputar o título da Copa América a partir do próximo dia 23 de agosto. Então, entre lá no site e confira. Agora vamos falar um pouquinho de São Bento, que a equipe de São Bento jogou sábado pela Copa Paulista e bobeou, hein? Abriu 2-0 contra a equipe do Paulista de Jundiaí e acabou aí sofrendo empate nos minutos finais. Tá vendo aí alguns lances do jogo? A equipe de São Bento jogando aí com o uniforme mais escuro, né? Terceiro uniforme. A equipe abriu o placar aos 9 minutos com o gol do Jô. O que você tá vendo aí, o gol do Jô. E depois ampliou, ainda no primeiro tempo, com um gol do Jader aos 34 minutos. Aliás, aos 25 minutos, o Everton Senna ampliou a vantagem com o Azulão. Tá vendo alguns lances da partida? Só que daí o Paulista resolveu reagir no segundo tempo, né? Ele descontou aos 19 minutos com o Matheus Silvestre, no empate veio aos 34 minutos com o Jader. O Rony aqui tá falando quem é que é o votorantinense, Rony? Aí, ó, o Rony tá falando aqui que o Matheus Silvestre é votorantinense, 17 anos. 17 anos jogando aí na equipe do Paulista e acabou fazendo aí um dos gols da equipe do Paulista de Jundiaí, né? Do Galo do Japi. Então tá aí, ó, o Votorantim confirmando, né, a sua vocação para revelar jogadores. É uma pena que ele não esteja jogando aqui num dos times da cidade, né, Rony? Se encaixaria perfeitamente na equipe de São Bento. Você segue aí vendo alguns lances da partida. Quando você vê aí os lances, vamos atualizar a classificação. Com esse resultado, né, 2-2, o São Bento segue na terceira posição, agora com 4 pontos em 3 jogos, enquanto que o Paulista é o segundo colocado com 7. O líder é a equipe do Ituano, que tem 9 pontos ganhos. O próximo jogo do São Bento será no domingo que vem, lá em Indaiatuba, contra a equipe do Primavera. A equipe do Primavera que aparece logo atrás na 4ª colocação. Então, um jogo aí para o São Bento se embalar de vez na competição. Uma curiosidade sobre o Paulista é que o Paulista ainda não tinha sofrido gols na competição, né? Vinha aí de 2 jogos sem sofrer gols e o São Bento vazou a meta do adversário aí, do time de Jundiaí, por 2 vezes. Para a torcida do São Bento ficar mais frustrada ainda, na sexta-feira, aí mesmo no Walter Ribeiro, pelo Paulista Sub-20, aconteceu uma história parecidíssima. O São Bento recebeu a equipe de São Paulo, né? A equipe de São Paulo, líder lá do grupo do Campeonato Paulista Sub-20, abriu 2-0. Veja bem, ó. Abriu 2-0 com gols do Giovani, 2 gols do Giovani. Só que no segundo tempo o tricolor reagiu e acabou chegando a empate aos 44 minutos do segundo tempo com um gol contra do zagueiro Luiz, que mandou contra as próprias redes. Esses são lances ainda da Copa Paulista, né? Gol de empate do Paulista de Jundiaí. Mas beleza, já pode voltar pra gente aqui. Só pra gente encerrar, então, falar do Sub-20, São Bento, como eu havia dito, abriu 2-0 contra o São Paulo, 2 gols do Giovani, e acabou sofrendo empate aos 44 minutos do segundo tempo, com um gol contra do Luiz, né? Infelicidade do Luiz. E, infelizmente, esse jogo eu não pude acompanhar, né? Tive outros compromissos. Mas só para deixar registrado, agora o São Bento, infelizmente, ainda segue na lanterna com 12 pontos, com 8 pontos em 12 jogos, e volta a jogar na próxima sexta-feira, quando irá até Osasco encarar a equipe do Audax. Já o Atlético Sorocaba se deu bem nessa rodada. Foi até a Rua Javari e bateu a equipe do Juventus pelo placar de 1-0. O único gol da partida foi marcado no primeiro tempo por Washington. Com o resultado, o Galo subiu uma posição na tabela e agora aparece em 7º lugar com 14 pontos.
um a menos que o Barueri, que é o seu próximo adversário, né? O Atlético Sorocaba recebe o Grêmio Barueri no próximo sábado, às 15 horas, lá no estádio Walter Ribeiro, podendo então aí ganhar mais uma posição na classificação e subir para pelo menos 6º lugar. Com relação à classificação, né, os 4 primeiros passam para a próxima fase. O Atlético Sorocaba ele está a 5 pontos do São Caetano, que é a equipe que fecha o G4. Então ainda dá, né, tem todo aí um segundo turno pela frente, ainda dá para o Atlético Sorocaba aí pensar em brigar pela classificação. Não pode mais perder pontos dentro de casa e sempre que possível beliscar uns pontinhos aí na casa do adversário, como fez nesse sábado, né? Só para vocês lembrarem, na estreia, no primeiro turno, o Atlético empatou aqui em Sorocaba com o Juventus em 1-1 e agora, lá no campo do adversário, conseguiu uma boa vitória por 1-0, que mantém aí as chances matemáticas do Galo de se classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista Sub-20, que é um campeonato muito forte, né? Um campeonato aí que é difícil conquistar, que aliás o Galo já foi vice-campeão até, numa época que tinha o Luciano Henrique. Muito bem, estamos fechando o Camisa 10 de hoje então. Quero desejar uma ótima semana a todos, né? Desejar aí um feliz Dia dos Pais a todos atrasados, ao meu pai também, o Gouveia, que ontem eu estive com ele, almocei com ele. E nós voltamos na próxima semana com muito mais informações aqui no Camisa 10 pela TV Votorantim.